Sabe como ele entrou aqui? Diga para ele: Ele sabe de tudo que você me mandou te dizer, que Ele, sabe? Ele está cuidando. Não chores, quem cuida de você. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja. Descansa. Diga para ele: Deus mandou te dizer que vai. No céu já tem dia e hora. Deus mandou te falar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou. Quem acredita nisso aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Qual o nome dela? Que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. O que aconteceu? E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Tabita. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Apresentou-lhe. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Olha para o crente que está do teu lado, diga para ele: essa é a noite em que Deus vai te levantar. Fala melhor do que isso, diga para ele: a ordem do céu para você essa noite é: levanta, 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 levanta. Fecha os teus olhos, coloque a tua mão no coração. Pai, no nome de Jesus. Oh Senhor, nós já sentimos a tua presença aqui. Nós glorificamos o teu nome nessa noite e te pedimos, fale conosco. Não o que queremos, mas o que de fato e verdade precisamos ouvir. Pai, que todo espírito que não glorifica o teu nome, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, seja banido agora. Todo espírito de perturbação, de distração, de espanto, seja cancelado. Nós declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. Ah, tu tem total liberdade para fazer aquilo que lhe apraz. Cancele agora todo intento das trevas. E nós declaramos que a honra, a glória e o louvor será teu, porque já te pertence. Fica à vontade para curar, para salvar, para renovar, para libertar. A casa é tua, o povo é teu, eu sou tua. Glorifica o teu nome mais uma vez por intermédio da tua palavra, e nós daremos a ti a glória que lhe é devida, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo. Se você concorda e acredita, diga amém. Amém. Já se assente funcionando, vai. Oh, aleluia. Olhe para cá. A Bíblia diz que essa mulher, a qual a própria Bíblia chama de discípula de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia em todos os livros e vamos encontrar
uma única mulher conhecida como discípula de Jesus. E é essa mulher aqui. O nome dela é Tabita, e a tradução diz que o nome dela é Dorcas. A Bíblia diz que ela é discípula, e discípulo quer dizer aquele que imita os passos do seu mestre, ou aquele que faz exatamente como o seu mestre faria. Existe uma grande diferença entre discípulo e fã. O discípulo, tudo que ele vai fazer, tudo o que ele vai, ou toda obra que ele vai executar, ele arruma um jeito de envolver o reino de Deus no meio. O maior prazer do discípulo é servir. O maior prazer do discípulo é se gastar na obra de Deus. O discípulo não quer saber se o nome dele não vai estar na lista de agradecimento no final. Ele quer saber que no céu ele já é conhecido, e isso para ele já é o bastante. Discípulo não está preocupado se no final da conferência vai ter o nome dele mencionado, um presente da Natura e um buquê de flores. Não, discípulo não. O discípulo faz, dá o dinheiro, se não tem ele paga, se faltou blusa para alguém ele compra. O discípulo quer servir. Já o fã não. O fã, se ele não tiver bônus no final, ele nem entra. O fã não quer servir, ele quer ser visto. Tudo que o fã vai fazer, ele pergunta ou procura saber se no final realmente vai valer a pena. O fã é assim, ele olha pro projeto, ele olha pro ambiente, ele olha pro que está acontecendo, e ele diz, eu não vou fazer. Por quê? Tem muita gente, já tem quem faça, não precisam de mim. Catuca esse crente, depois passa álcool em gel no cotovelo, diga para ele, tu é fã ou é discípulo? Pode perguntar, depois põe na minha conta. O fã, ele até serve, mas se não tiver o retorno que ele esperava, ele bate no peito e diz, nunca mais eu faço nada. O fã até coopera, até ajuda, mas se ninguém reconhecer, ele diz, ah lá, ó, por que eu não faço? Catuca ele de novo, que está fingindo que não é com ele. Pergunta para ele, tu é fã ou é discípulo? A Bíblia diz que essa mulher é discípula de Jesus. Ela era o quê? Sua voz está melhor que a minha. Ela era o quê? Ela é discípula de Jesus. E você não vai ver em nenhum momento, olha aqui, essa mulher entrando em crise, pastor Wellington, pelo fato da sombra dela nunca ter curado alguém. Você não vai ver essa mulher entrando em crise por nunca ter dito a um paralítico na porta do templo, levanta e anda. Você não vai ver essa mulher questionando, dizendo, eu até sou conhecida como discípulo, mas ninguém me deu uma carteirinha e nem me reconhecem. A Bíblia diz que ela era costureira. Ela era o quê? Dorcas vai olhar para a necessidade do reino, vai olhar para o que tem nas mãos e diz, o que o reino precisa é exatamente o que eu tenho. O que o reino precisa é exatamente o que eu possuo. O que o reino precisa é exatamente o que eu posso e sei fazer. O que o reino precisa é exatamente o que eu domino. Pergunta para esse irmão que está do teu lado, fala, o que você faz de melhor? Dorcas tinha linha, agulha e tecido. Ela vai olhar para a necessidade do reino e vai dizer, para alguém pode ser insignificante, para alguém pode ser nada, mas para mim é exatamente o que o reino de Deus precisa, e se é o que eu tenho, eu vou fazer o melhor. Tem alguém aqui que tem algo para entregar para o reino? Raquel, eu faço um bolo de laranja como ninguém. É para o reino? Faça.
Raquel, eu amo fazer visita. Deixa eu só passar essas capetadas dessa pandemia inteira. Volta a visitar minha irmã como antes. Raquel, eu amo ir a hospitais, cuidar de gente. Deixa só passar esse vento e volta. Não importa se alguém diz que é pouco. Não importa se alguém diz que é insignificante. Não importa se alguém diz que você está sendo diminuída. Se é para o reino de Deus, faça. Discípula de Jesus. A Bíblia diz que ela está costurando para as viúvas e os órfãos daquela região. Os historiadores dizem que aquela região é uma região mediterrânea. Então, normalmente, os homens da época, eles viviam literalmente da pesca. É aí que dá-se o caso de ter muitas viúvas, porque muitos deles entravam por mar adentro e não voltavam com vida. Dorcas vai olhar essa oportunidade como um espaço para cumprir aquilo que Jesus deixou, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. A Bíblia diz que ela cuida das mulheres. Só que aconteceu algo que Raquel, Dorcas adoeceu, porque discípulo também adoece. E se a gente não aprender a cuidar do sintoma, a gente vai ter que lidar com a causa. Fala para quem está do teu lado, tu é discípulo, mas como discípulo, você precisa cuidar do templo. Isso. Discípulo também adoece, e a Bíblia diz que ela fica doente. Só que antes disso, a Bíblia diz que essa mulher, ela era cheia de boas obras. Ela era cheia de quê? Boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, além de cuidar de gente, essa mulher ainda ofertava na vida de pessoas. Quando a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras, está dizendo que ela fazia o bem, boas ações. Ou seja, se a Bíblia diz que era cheia, é porque não fazia esporadicamente. Olha para cá, tem mulher aqui? Para com isso que tu grita o dia inteiro. Tem mulher aqui? Isso. Só pra gente aqui. Ela não dependia do humor para fazer o que precisava ser feito. Ela não dependia do seu estado de espírito. Hoje eu não estou na minha lua. Com Dorcas não tinha isso. A necessidade do reino falava mais alto do que a sua própria necessidade. Catuca essa irmã que está fingindo que não é com ela. Fala, a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras. Fala, ou seja, ela plantava o bem todo dia. Toda atitude ou toda ação que a gente faz é uma semente. A Bíblia diz que ela é cheia de boas obras e ainda ofertava na vida de pessoas. No dia mau, quando ela mais precisou, sabe o que a Bíblia diz? Que perto dali estava Pedro. Eu disse que o quê? Seja profeta para quem está do teu lado. Fala, quando você planta boa semente, no dia mau, o socorro não estará longe, estará perto. A resposta não estará longe, estará perto. A solução não estará longe, estará perto. Eu vim profetizar para quem tem plantado no reino de Deus e na vida de pessoas. O que você precisa não está longe, está perto. Tem alguém que acredita nisso aqui essa noite? A Bíblia diz que ela adoece e morre. E quando morre, mandam chamar Pedro, que vem apressadamente. Quando Pedro chega, as mulheres começam a mostrar a Pedro o que Dorcas havia feito para elas. A Bíblia diz que elas mostram vestes
e túnicas. Ou seja, Dorcas não apenas costurava roupas que todo mundo via, mas também roupas que ninguém tinha noção que ela também fazia. Quem aqui já viu algum filme histórico sobre Jesus? Levanta a mão. Eu sei que todo ano no Paixão de Cristo assiste o mesmo filme, aleluia. Agora tem uma novela chamada Gênesis, não é isso? Quem assistiu? Pode levantar a mão, o pastor não vai excluir não, tá tudo certo. Você vai se lembrar aí que na rua eles usam uma roupa aberta e é chamada de túnica, ou até mesmo fechada. Mas quando chegam em casa tiram muitas roupas e ainda assim continuam com o roupão. Quem lembra? Quem lembra? Essas são as vestes, são as roupas de baixo, ou roupas íntimas. Dorcas vai fazer por elas não apenas o que todo mundo vê, mas vai fazer principalmente o que ninguém tem noção que ela está fazendo. Tem pessoas aqui, que tem feito coisas no reino de Deus, que tem cuidado de gente, que tem feito o bem e ninguém sabe. Oh, aleluia. Dorcas não vai servir o reino de Deus para apenas ter elogio ou palavras que afagam a alma, dizendo: olha lá o que Dorcas fez, olha que túnica bonita que ela costurou, olha que coisa linda. Não. Ela vai fazer coisas, ela vai tomar atitude, ela vai plantar sementes que pessoas não têm noção do que ela está fazendo. Eu queria que você abrisse as suas duas mãos, porque eu não saí de casa para passear, eu estou aqui como boca de Deus essa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que toda semeadura oculta, que tudo que você tem feito e ninguém sabe, fique tranquilo, Deus não deve nada a ninguém. Assim como a semeadura é pública e você o faz de coração, o Deus que vê no secreto vai tornar essa colheita pública, vai tornar essa colheita pública. Todo mundo vai ver que o que você tem plantado no reino de Deus e na vida de pessoas não morreu. Tem colheita do céu para você, tem colheita do céu para você. Seja a boca de Deus para esse irmão, fala para ele: a semeadura pode ser no oculto. Catuca ela, fala: mas a colheita é pública. Ninguém viu quando no meio da pandemia você o que não tinha dividiu com alguém. Ninguém viu como no meio da pandemia você doído, machucado, mandando áudio de oração por alguém. Ninguém viu quando no meio do caos, no meio da luta, você foi boca de Deus para alguém. Fica tranquila, minha irmã, fica tranquilo, meu irmão, vai ter colheita do céu para você. Uma pessoa chegou para mim e disse: Raquel, estou chateada com Jesus. Falei: parabéns. Passei pela pandemia e ninguém cuidou de mim, ninguém me ligou. Falei: tu ligou para quem, miséria? Alguém quer colher o que não plantou. Alguém quer um cuidado que não cuidou. Catuca essa pessoa, fala para ela, fala assim: a lei da semeadura é justa, você só colhe do que planta. Aleluia. Nós estamos vivendo num tempo de crente mimizento. Graças a Deus aqui não tem gente assim não, só na minha igreja. Tô triste, vou desviar, vou jogar tudo pro alto, por quê? Não me ligaram. Aí tu pergunta para ele: você mandou áudio para quantos? Que eu sou de um tempo aonde alguém, para falar com outro alguém, tinha que ter telefone em casa. E uma linha telefônica era quase o valor de um carro, não era assim?
Então era mais fácil tu ter aliança com Deus. Que meu pai era assim, pastor Wellington. Meu pai dizia para minha mãe: Maria, aumenta o feijão, cozinha mais coxa de frango para assar, porque o pastor Enoque está vindo aí. Deus já acabou de me dizer. Tu tinha que ter intimidade com Deus, né? Assim, meu pastor. Não tinha zap. Hoje a gente está no tempo da facilidade. Está tão fácil cuidar de alguém. Ainda tem gente que diz que não tem tempo. Ainda tem gente que diz que não dá. E depois quer colher o que não plantou. A Bíblia diz que as mulheres começam a mostrar a Pedro. E elas estão mostrando as vestes e túnicas. Quando eu leio esse texto, o Espírito Santo me diz: Raquel, elas não estão mostrando vestes e túnicas, elas estão mostrando a alma. Elas estão dizendo: eu cheguei aqui rasgada, eu cheguei aqui dilacerada, eu cheguei aqui moída, eu cheguei aqui cortada ao meio, e olha o que ela fez por mim. O que essas mulheres estão dizendo é o seguinte: essa mulher é muito preciosa para continuar morta. O que ela faz no reino de Deus é muito relevante para continuar do mesmo jeito. Catuca essa irmã, não, catuca, pode catucar. Se ficar roxo, depois a gente passa reparil. Catuca ela, fala para ela: o que Deus está dizendo é que tu é muito preciosa para ficar prostrada. Não fala com autoridade, diga: o que tu faz no reino de Deus é muito relevante para tu permanecer desse jeito. Dá um grito nele e diga: levanta, levanta, levanta. A Bíblia diz que Pedro mandou que todas saíssem, imitando o mestre quando chega na casa de Jairo. Aleluia. Jesus olha para o povo que está chorando, olha para as carpideiras e diz: saiam. Por que ele fez isso, Raquel? Jesus está dizendo: se não vai contribuir com o milagre, sai. Se não vai influenciar em nada, sai. Se não está no mesmo nível de fé que eu, sai. Se tu não está acreditando, oh meu Deus do céu, eu sinto Deus aqui. Se você não está no mesmo nível de crença e de autoridade, sai. Eu saí de casa para dizer que tem pessoas que vai ter que sair da tua casa para que Deus manifeste o que precisa ser manifestado lá dentro. Tem gente que vai ter que sair da tua vida para que o céu execute o que precisa ser executado. Eu saí de casa para dizer: não se espanta quando alguém falar não posso, não dá, não vou. É Deus afastando, dizendo: já que não vai somar, saia. Seja a boca de Deus para essa irmã, para esse irmão que está do teu lado. Fala: não se preocupa não. É Deus tirando de perto. Fala: se não vai somar, a ordem de Deus é sai. Sai, sai, sai. Eu não sei você, mas eu já vivi situações de falar: eu creio que Deus vai fazer isso, e a pessoa diz: está maluca. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi situações de falar: Deus vai dar um brado, e a pessoa diz: menos, não é isso tudo. Eu já vivi situações de falar: eu não tenho, mas conheço um Deus que tem. Calma, também não é assim. Fala para esse irmão que está perto, fala: é esse tipo de gente que Deus vai remover do teu lado. Raquel tem boa intenção, só que boa intenção não faz o céu mover para que o milagre aconteça. Raquel é gente boa, não estou falando de gente boa, eu estou falando de gente que tem o mesmo nível de fé que você. Se não tem, sai. Pedro manda que elas saiam. E quando sai, o Pedro que tinha acabado de ser usado para Enéas, o Pedro que a sombra do camarada curava, ele entra no quarto
E o defunto permanece do mesmo jeito. Ela permaneceu do mesmo. Tu tá melhor que eu, que estou com uma criança sentada no meu diafragma. Ela permaneceu do mesmo. Isso. Não, pode continuar, tá tudo bem. Olha aqui. A Bíblia diz que ela permaneceu do mesmo jeito. E Pedro, Raquel, dobrou os joelhos e começou a orar. Pedro dobrou os joelhos e fez o quê? Fez o quê? Você sabe qual é o nosso mal? Graças a Deus aqui não tem isso. A gente conta para todo mundo. Tem Deus está usando alguém para denunciar aí hoje. Olha aqui. É coisa séria. Nada vai ficar oculto que não venha ser revelado. Olha aqui. A gente quer um resultado de um sacrifício que não estamos dispostos a pagar. A gente quer um resultado de uma entrega que não estamos dispostos a nos sacrificar. A Bíblia diz que o camarada que a sombra dele curava, pastor Wellington, agora tem que dobrar o joelho para orar. Porque nós não podemos perder a sensibilidade do começo. O fato de Deus já ter feito, o fato de Deus ter nos usado, o fato de coisas simples e talvez atitudes monótonas não pode nos fazer esquecer lá do início, quando para conquistar algo a gente tinha que dobrar o joelho. Quando para Deus abrir a porta a gente tinha que dobrar o joelho. Quando para Deus enviar comida a gente tinha que dobrar o joelho. Quando precisava de comprar uma roupa de final de ano a gente precisava dobrar o joelho. Quando alguém ficava doente em casa, antes de ir na farmácia a gente dobrava o joelho. Catuca esse irmão que está do teu lado. Esse irmão fala: o Senhor está nos trazendo a essência. O segredo para o milagre tem de retirar dessa noite. Tem espírito de suicídio, de depressão, mas do mesmo jeito tu não fica. Levanta. Levanta e volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Levanta e volta para o convívio da família. Levanta e volta a cantar no conjunto. Levanta e pede perdão para quem precisa. Levanta. A Bíblia diz, eu sinto a graça do Todo-Poderoso aqui. A Bíblia diz exatamente assim: e vendo a Pedro, ela assentou-se. Agora eu vou falar um negócio aqui, só para quem está aqui. Qual é o tipo de aliança que você tem? As que tem o poder de te ressuscitar ou de te afundar ainda mais? Quem é que come contigo a tua mesa? Quem tem palavra de Deus na boca ou quem tem só fofoca para compartilhar? Quais são os tipos de pessoa que você chama de amigo? Aqueles que te corrigem e dizem: não, isso aqui está errado. Não, precisa mudar isso aqui. Não, reveja isso aqui. Não, o que você falou de fulano não se fala. E vendo a Pedro, assentou-se. Você sabia que tem amizade que tem o poder de te levantar? Você sabia que tem alianças que tem o poder de te trazer de volta? Amizade. O poder das alianças corretas, que te levantam, que te reanimam, que te ressuscita. Ai de mim se não for o Senhor, e se não fossem os amigos que Ele colocou do meu lado em tempos difíceis.
que viraram para mim e falaram: não, Raquel, você até está assim, mas não vai permanecer assim. O Senhor tem o melhor para você, a porta vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Eu tenho amigos que acreditam mais do que eu. Não, Raquel, Deus vai fazer algo. Qual é o tipo de aliança? Oh, remandelema rachouria. Já tiveram dias de eu receber visita de amigos que eu falo: o que aconteceu? Eu só vim aqui porque Deus mandou eu vir orar por você. Eu só vim porque eu precisava te dar um abraço. Eu não tenho nada para falar, eu não trouxe nada, eu só trouxe Jesus. Oh, meu Deus, que você procure alianças que não tenham nada para te oferecer a não ser Jesus. Jesus. Ela olhou para Pedro e se levantou. Só que a Bíblia diz que ela se assentou. Não era o que Pedro esperava. Não era o resultado que Pedro queria. Olha para cá. A Bíblia diz que ela se assenta. E quando se assenta, Pedro pega ela pela mão. Pedro pegou ela pela mão e disse: Tabita, levanta. Ela só tinha força para se assentar, mas o amigo olhou e falou: do mesmo jeito que você está, você não vai ficar. Se depender de mim, eu empenho mais esforço. Tabita, levanta. Eu queria que você fosse boca de Deus para quem está perto. Fala para ela, olha dentro dos olhos com cara de vaso do Rio de Janeiro, que é um outro nível de vaso. Fala para ela, fala para ele: do jeito que você está, você não vai ficar. Fala: nem que eu tenha que empenhar mais esforço, mas prostrada você não fica, cabisbaixa você não fica, caída você não fica. Levanta, levanta. Há uma graça de Deus aqui essa noite. Dá o braço para essa irmã, depois a gente toma banho de álcool. Mas não perca o que o céu está fazendo aqui. Dá o braço para ela aí que está do teu lado. Você não tem noção de como esse irmão chegou aqui. Você não imagina como ela chegou aqui. Fala para ela: de prostrada você não fica, parada você não fica. Se depender de mim, eu empenho mais esforço. Levanta. Uma graça de Deus levantando gente, restaurando corações, animando o espírito, renovando as forças essa noite. E pegando-a pela mão, Pedro disse: levanta. Olha o que o texto diz. Oh, glória. E pegando pela mão, apresentou-lhe viva. Eu estou falando para você de alguém que saiu de casa e foi a um velório. Qual é a expectativa de quem vai ao velório? Oi? Enterrar um morto, sim ou não? Sim ou não? Você já viu alguém indo para o velório, mas com uma roupa de festa guardada na bolsa, dizendo: dependendo do que Deus fizer? E pegando-a pela mão, apresentou-lhe viva. Vem aqui, Vanessa. O que Pedro fez foi isso, ó. Todo mundo esperando o contrário. Todo mundo esperando o enterro. Todo mundo com roupa de luto. Lá vem Pedro saindo com a defunta viva.
Viva. Viva. Viva. Não, tu não está no culto, não. O que Deus está dizendo é: alguém nutriu uma expectativa concernente ao teu futuro, só que vão ter que trocar roupa de luto por roupa de festa. Você está viva. Você está viva. Você está viva. Ai, você. Ai, rebarrachou e me canderremiacé. Seja a boca de Deus para quem está perto e fala para ela: não vai ter enterro. Não, não. Você está viva. Ai, 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 ai. Eu sinto a graça daquele que ressuscita aqui. Eu sinto a graça daquele que levanta. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba. Só quem tem poder e venceu a morte tem autoridade sobre ela. O céu. A graça dele está aqui. Levanta tuas duas mãos, porque ele está aqui. Vem, meu filho. És invencível. Alaia chore me canderebaia. Hoje para sempre. Eu disse que hoje para sempre. Hoje para sempre reinará. Oh, meu Deus do céu. Acima. Segura e olha para cá que eu já vou terminar. Ela é barrachourião. Levanta a tua mão, Adecaetés. Porque quem nutriu expectativa para enterro vai ter que trocar roupa para um culto em ações de graça. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Não vai ter enterro, vai ter culto. Ai, meu Deus. O enterro foi cancelado. Avisa para o diabo que o enterro foi cancelado. Avisa para o inferno que o enterro foi cancelado. Ai, 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 ai. Não vai ter enterro desse casamento. Não vai ter enterro desse filho. Não vai ter enterro desse ministério. Ai, 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 ai. Levanta a tua mão e glorifica ao Deus que dá vida, ao Deus que ressuscita. Pode avisar a macumbeira que o enterro foi cancelado. Pode avisar o invejoso que o enterro foi cancelado. E pegando-a pela mão, apresentou-lhe viva, viva. Seja profeta para essa irmã, para esse irmão. Fala para quem está do teu lado: eu já trouxe a minha roupa do culto em ações de graça. Vai ter culto, sim, vai. Vai ter festa, sim, vai. Tu ainda vai celebrar muito, mulher, dizendo: Deus que faz do nada tudo. O Deus que quebra a sentença entrou lá em casa. Ai, 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 ai. Eu vejo Deus quebrando obras do inferno aqui essa noite. Eu vejo Deus quebrando maldições hereditárias.
palavra maldita, mas não vai acontecer como o diabo disse. Deus está cancelando hoje. E foi isso notório por toda a Jope. Existem exposições, Rosa, que a gente passa, que no íntimo da nossa alma a gente se pergunta: onde está Deus? Existem situações que a gente enfrenta e a gente se pergunta: será que Deus está vendo essa exposição? Será que Deus está vendo essa perseguição sem causa? Será que Deus está vendo esse levante repentino? Que não é para ferir, não, é para matar. Seja profeta para quem está perto. Eu disse profeta. Fala para ele: não só a dor foi exposta. Fala, não só a morte. Fala, mas a ressurreição vai ser no mesmo nível. Fala, todo mundo da rua vai saber. Todo mundo do quintal vai saber. Todo mundo da empresa vai saber. Todo mundo da igreja vai saber que o enterro foi cancelado. E lá da tua casa eles irão ouvir. Foi na casa dela. Foi na casa dele. Mas não estava tudo pronto. Mas não estava preparado. E Deus está dizendo: estava, mas eu cancelei. Eu cancelei. E foi isso notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse, meu pastor? Que tem coisas que a gente enfrenta que não é fruto de semeadura, que não é o castigo de Deus e nem a correção dele. É Ele permitindo para nos usar com aquilo que Ele vai fazer na nossa história, para levantar outras pessoas, para curar outras pessoas, para mudar o destino de outras pessoas. E aí, Raquel, e aí que alguém tem que pagar o preço. E Ele escolheu a tua casa, ou Ele escolheu a tua vida, porque Ele sabe que tu suporta. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe. Aí você olha para si e diz: Deus, por que comigo? Ele está dizendo: depois do que eu fizer na tua história, muitos crerão no meu nome. E foi isso notório por toda a Jope. Seja profeta para essa irmã. Fala para ela: todo mundo vai saber. Não fala desse jeito, não. Fala para esse irmão que está do teu lado. Fala para todo mundo vai saber. E muitos creram no Senhor. Depois do que aconteceu com Dorcas, todo mundo queria conhecer que Deus é esse que ela servia. Depois do que aconteceu na casa dela, todo mundo queria saber que Jesus é esse que ela era discípula. Quando eles veem o resultado do teu sacrifício, eles vão querer saber como é que você fez, como você conseguiu, como você deu conta. Você vai dizer: foi Jesus. Foi Jesus. O Deus de Pedro, o Deus de Dorcas, Ele também já está aqui. Eu te disse que Ele está aqui.
Você vai fazer um ato profético agora. Eu vou declarar o texto, a frase que Pedro disse. E você vai pegar no braço dessa irmã, desse irmão, e vai ficar de pé com ele. Vai ficar de pé com ela. Quem entendeu, diga amém. Quem acredita em ato profético, diga amém. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. É noite de ressurreição, é noite de restituição. Ela é barra, chore me canderebias. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Olha aqui. Segura no braço dessa irmã, segura no braço desse irmão. Dá um grito nela, dá um grito nele. E fala, levanta. Vai colocando ela de pé, diga, levanta. Levanta. Tabita, levanta. Tabita, levanta. Nunca mais tu vai parar pelos mesmos motivos. Nunca mais tu vai ficar trancado em casa pelo mesmo motivo. A ordem do céu é levanta, 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 levanta. Satanás não vai te perturbar mais nessa área. A depressão não vai mais te parar. Levanta, levanta, levanta. Isso. Abra a tua boca e adore ao Deus da palavra que está aqui essa noite. Abra a tua boca e adore o Deus da palavra. Vem, meu filho, vem. Isso, isso. Porque enquanto vocês tocam, Satanás vai perdendo a força. O espírito da morte vai batendo em retirada. Levanta, levanta, levanta. Essa é a ordem de Deus para você. Essa é a ordem de Deus para você. Levanta. Levanta. A morte venceste. O véu ele rompeu. Pode procurar que ele não está lá. O céu proclama a tua glória, pois erga as mãos e diga: hoje para sempre teu é o reino, tu é glória. Acima, ele é maior do que essa dor, ele é maior do que o que te fizeram. Poderoso esse nome é. Eu disse que poderoso. Erga tuas mãos e diga: maior que tudo ele é. Eu quero orar com você. Eu disse com você. Oh, seja a boca de Deus para esse irmão que está do teu lado. Diga: só quem venceu a morte tem autoridade sobre ela. Fale, é Ele mesmo que está mandando eu te dizer: levanta, levanta, levanta. Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é. Qual o nome dele? Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. O nome dele é poderoso. Oh. Eu não sei qual é a área que você precisa de ressurreição. Se é na vida espiritual, se são as emoções, se são os relacionamentos, se é ministério, eu não sei. Eu só sei que aquele que tem poder sobre a vida, porque já venceu a morte, está aqui. Ele está aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Mas eu queria que você colocasse a mão no teu coração aí, aonde você está. O salmista disse assim: eu digo à minha alma, espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Coloque a mão no teu coração e diga para tua alma: levanta. Levanta. Desse jeito você não vai ficar. Ei, discípulo de Jesus, ele diz para tua alma: levanta. Levanta. Tem muita gente que precisa ouvir o teu testemunho. Ei, Dorcas, o teu testemunho ainda vai levantar muita gente. O teu testemunho ainda vai ressuscitar muita gente. Coloque a mão no teu coração. Eu queria que você orasse comigo. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Oh Senhor, o que acabamos de ouvir agora foi a tua palavra, que santifica, vivifica. Que é como a espada de dois gumes. A tua palavra que tem o poder de fazer o que homem nenhum na terra teria condições de fazer. Eu oro em fé juntamente com a tua igreja reunida essa noite. Faça na vida desse rapaz, desse homem, dessa mulher, desse adolescente o que ninguém pode. Mostra para ela que tu ainda és o mesmo. Que tu tem poder sobre a morte. Seja ela física ou espiritual, emocional, tu pode. Tua palavra diz que tu pode tudo e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Glorifica o teu nome no testemunho dele, dela, a tal ponto de quando eles contarem, muitos, eu disse muitos, muitos, passarão a crer no Senhor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, visita a alma. Oh Pai, vivifica o espírito. Arranca toda a mazela, toda a planta que tu não plantou com raiz e ramo. Mostra para o inferno que ela tem um dono. Mostra para o maligno que ele tem um dono. És tu, Senhor, o dono de tudo e de todos. Glorifica o teu nome, quebra a sentença do inferno, e nós daremos glória e honra a ti, porque já é teu e a ti pertence. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Se você concorda e acredita, diga amém. Glorifica o nome dele aí. Se é para ele, que seja forte. Se eu fosse você, misturava com glória a Deus, com línguas estranhas, com aleluia, mas mostra para o inferno que você está viva. Agora eu quero chamar aqui na frente duas classes de pessoas, rápido. Você que já andou com Deus, já foi discípulo. Raquel, tudo que você está falando aí eu sei.
Tudo que você pregou aí, eu tiro de letra. Raquel, eu já fui discípula. Eu já fui discípulo de Jesus. Mas o que me causaram me afastou. A dor me afastou. A influência me afastou. Raquel, e eu morri. Se você está aqui, é o céu te dizendo: você está no lugar certo. No lugar da ressurreição. Ou talvez alguém que nunca serviu, mas veio a esse culto. E se veio, não veio por acaso, veio porque o Senhor trouxe. Trouxe para te ressuscitar e te fazer viver em novidade de vida. Essas duas classes de pessoas, eu te convido a sair do teu lugar agora. Você que precisa reatar aliança com Deus, e você que precisa fazer. E a igreja do Senhor salva em Cristo Jesus. Levanta as mãos e começa a orar comigo aí agora. Começa a orar, é orar mesmo. Porque há uma guerra no reino do Espírito, e a última coisa que Satanás quer é que essa pessoa volte ou que faça aliança com ele. Aliança com Jesus. Comece a clamar agora comigo. Você está na galeria, você está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, você está aí atrás, eu não sei aonde você está. Mas se você está nesse culto, eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Raquel, eu posso fazer daqui de onde eu estou? Pode, mas não deve. Foi Jesus